Você que nos visita pelo site do Apostolado Brasileiro da Arquidiocese de Boston, eu sou o padre José Eduardo Marques, daqui da comunidade de Austin, e vou conversar um pouco com o Tony, que é meu paroquiano, que lança o seu novo livro. Exaltai o Senhor, glória e majestade, é dele todo louvor, a honra, a força e o poder. Exaltai o Senhor. Eu gostaria de saber assim, onde você baseou para escrever esse novo livro sobre as imagens? De onde você tirou as ideias, onde você pesquisou, quais foram as fontes, né, que você buscou? Então, a fonte principal é a própria Sagrada Escritura. Foi uma pesquisa, mas não a nível de quando eu comecei a escrever. Foi algo que há muito tempo eu busquei, porque como eu já falei no início, né, preocupado com a minha própria salvação e a salvação da minha família, eu me aprofundei muito nas Sagradas Escrituras. A base é as Sagradas Escrituras e alguns documentos do Magistério Sagrado da Igreja. Por exemplo, assim, você poderia citar, falar algum dos documentos que você buscou? Aí já é um pouco meio complicado, né? São tudo dentro do catecismo mesmo. Dentro do catecismo. O catecismo tem praticamente uma parte voltada, né, explicando sobre o culto aos santos, na verdade, né? A sua importância, o seu valor, a devoção à Nossa Senhora, tudo. Então acredito que é um bom embasamento. E só dentro da própria Sagrada Escritura você tem material suficiente. E como você disse, né, devido à vontade, o anseio, a preocupação de estar fazendo certo, este livro nasceu agora. Mas, se eu entendi, a pesquisa vem de anos, né? Talvez eu pense assim, Deus me inspirou logo no início desse dom que Ele me deu do livro. Eu acredito que a inspiração veio lá atrás, Sim. que Deus sabia que dentro do meu material humano, dentro da minha pessoa, da minha personalidade, poderia sair algo no qual saiu agora, se materializou a obra. Você externou agora, mas já tem guardado, né, dentro de você, através de pesquisas, de estudos, a importância de se falar o porquê das imagens. Sem dúvida. Inclusive, eu já tive, o senhor sabe muito bem, o senhor testemunhou na época, um debate com uma pessoa protestante, um sujeito muito amigo, né, que me desafiou um dia, ao entrar na casa e visitar um doente, vocês católicos são idólatras. Eu falei com ele, não, agora você vai ter que provar isso biblicamente. Busquei a Bíblia e mandei ele provar. Ele falou, não sei onde que está, mas a Bíblia fala para não fazer imagem. Eu falei, eu vou te dar as principais passagens. Mostrei para eles as principais passagens e depois provei ao contrário. No final ele falou comigo assim, fica com as suas ideias e eu fico com a minha. Eu falei, não, eu estou baseando na palavra de Deus, eu estou com a ideia de Deus. Seja humilde, você perdeu. Nunca mais ele tocou nesse assunto, ou seja, ele viu que realmente ele estava errado. Deus mexeu com ele aquele dia, naquela polêmica entre eu e ele. Sim, até mesmo em relação ao livro, né? Você vai lançar o livro agora daqui a poucos dias, com certeza virão inúmeras perguntas, né? O porquê desse tema, por que você escolheu isso, né? Que importância tem isso dentro da fé católica, né? Qual é a importância que você vê com esse título e esse livro nesse momento, na atual, né, circunstância que vivemos de fé, de mundo globalizado, paganizado e tudo mais? Eu acho que eu vejo ele num aspecto muito de libertação para aquelas pessoas que têm dúvidas. Quantas pessoas eu já ouvi falar com meus próprios ouvidos que eu sou católico, mas imagem eu não gosto. Eu sou católico, mas negócio de celibato eu não concordo. Eu sou católico, mas eu não concordo com os santos. Então esse livro vai libertar as pessoas a respeito das imagens, as pessoas veem e falam, poxa, eu não sabia disso. Vai clarear um pouco. Vai clarear o caminho delas. Então isso eu acho que cabe fortalecendo a fé delas, principalmente dos santos. Coisa tão maravilhosa, o senhor escreveu o prefácio do livro, sabe? Quando o senhor toca ali nas imagens a respeito de Nossa Senhora, a respeito da da vida dos santos. Então quando a pessoa entende, isso é libertação, é crescimento.
Então eu acho que é um livro que vem somar na vida de nós católicos e qualquer um que seja que vá ler ele. Sim. Quando celebramos, por exemplo, a vida de algum santo, por exemplo, São José, São Francisco, né? São José, por exemplo, é inconcebível, para mim, inconcebível, Deus ter chamado esse homem para ser, né, o pai adotivo de Jesus. Foi escolhido para ser o esposo da Virgem Maria. Obviamente, né, não tem lógica aquele que cuidaria do próprio Filho de Deus, depois Deus o desprezar. Simplesmente alguém, sei lá, alguém que passou na vida. Não, é impossível, né? Deus não faz isso com o maior do pecador. Então jamais faria com aquele que realmente foi alguém que foi justo, foi assim, de garra, né? Que realmente assumiu, porque na verdade a Virgem Maria deu o sim dela, né? Faça-se em mim segundo a tua vontade, mas o faça-se em mim segundo a tua vontade, como no latim nós vamos entender, fiat voluntas tua, né? Eis aqui a escrava do Senhor, né? Faça-se em mim segundo a tua vontade, que a Virgem Maria fala. Entrou também São José no meio. Ele também entrou na vontade de Deus, porque ele assumiu a vontade que Maria teve de fazer a vontade de Deus, tornou-se a vontade dele também, por livre e espontânea vontade, é óbvio, não foi nada imposto, mas ele acabou assumindo o faça-se em mim segundo a tua vontade e cuidando do menino que nasceria, né, com o Filho de Deus que viria ao mundo, e ele seria aquele que o ajudaria a dar os primeiros passos. Então, a questão imagem é muito interessante, e vou colocar aí agora uma questão dos santos, né, que as pessoas ficam questionando. Mas e aí? O santo, acredita ou não? Poxa, mas já morreram, como que eu sei que ele é santo? Como que está no céu ou não está? A coisa que tem mais clara para mim em relação a isso é a passagem de Jesus na cruz e os dois ladrões. Né? Quando um dos ladrões, ele questiona, ele zomba, ele fala, e o outro retruca dizendo, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. E depois, num olhar de piedade, vamos dizer, ele olha para Jesus na cruz e diz, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E a resposta que Jesus dá para ele é categórica, não tem dúvida naquilo. Quando Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não fala para ele, olha, daqui 100 anos você vai estar, daqui 1000 anos, ou daqui 2 semanas. Não, foi categórico. Ali Jesus mostra a eternidade de um Deus, porque Deus é eternidade, é eterno, quer dizer, é agora. Em Deus não tem passado, não tem futuro, é sempre presente, então ele vai dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nos leva a entender que quando eu rezo para Santa Teresinha, quando eu rezo para São José, São Francisco, São Judas, os santos que foram, os que são reconhecidos pela igreja, beatificados e canonizados, então muitos que não são conhecidos, né? Porque na verdade todos nós somos chamados à santidade, todos. E também, né, você disse no seu livro que escreveu o porquê das imagens, quando pode, quando não pode e o quê? Por que elas são necessárias? E por que elas são necessárias então? Gostaria que você falasse um pouco por que são necessárias as imagens na igreja. Para nós católicos é de uma cultura religiosa muito interessante, porque ela ilustra, ela incentiva, ela nos dá um sinal das coisas do alto. Por exemplo, ver a vida de Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que se entregou pelo Evangelho, cuidado pelos pobres. Que você vê ela ali, você se baseia em você mesmo. Nós humanos também. Na verdade, as imagens criam um cenário de céu, né? Criam um cenário assim místico, né? Que te faz aproximar de Deus, na verdade. Sem dúvida, eu vejo elas como um espelho, como um avião, né? Você vai pousar no aeroporto, tá ali aquelas luzes para que vai na pista direitinho. Uma sinalização. Sim. Sim. Né? Quer dizer, aquelas luzes faz com que o piloto
e também as pessoas que estão dentro do avião chegar no destino certo. Os santos são essas luzes para nós. Para você, uma imagem te leva a rezar melhor ou não? Sem dúvida, principalmente o crucifixo. Me leva a mentalizar, a não distrair. Me ajuda. Se estiver perante a imagem Nossa Senhora, Coração Sagrado de Jesus, ela faz com que eu entre no clima mais fácil. Entra no clima. O ambiente fica perfeito. Mistifica, vamos dizer, Mistifica. Né? Sim. Porque se você entra numa igreja que não tem imagem nenhuma, parece às vezes mais um ponto de comércio do que uma própria igreja. As imagens ajudam a gente, né, o cenário é muito importante. Tanto é que para nós católicos a presença das imagens dentro da igreja, elas são fundamentais. Elas preenchem, né? Ela faz dar o ar místico, né? Faz tornar aquilo um espaço sagrado, né? Então para nós realmente nos leva a rezar e nos aproximar de Deus. E o próprio Deus sabia disso, pelo que o senhor vê no livro do Êxodo 25, 17, em diante ali até o versículo 20, onde que ele manda construir querubins em cima da arca. Sim. O judeu conhecia, o povo de Deus conhecia bem a Sagrada Escritura, o Pentateuco ali, os 5 primeiros livros da Bíblia, sim, e sabe a importância dos querubins nos céus. Uhum. Então, o Deus colocar ali os querubins, né, aquele que vigia as coisas de Deus, aquele que guarda, e Deus no colocar, manda colocar aquelas imagens, dar essa ordem a Moisés para que o povo construísse ali aqueles 2 querubins, fazia o quê? O povo mentalizar algo que eles já sabiam. Então, ou seja, as imagens, sem dúvida, ajudam a ilustrar, ajuda a dar o ambiente ideal que o homem precisa para mentalizar o coração nas coisas de Deus. Outra coisa, assim, em relação às imagens, né? Você escreveu que quando elas podem, quando elas não podem, e o porquê delas, né? É algo, é claro, que vai gerar muitas questões, é óbvio, né? Mas para a sua vida, né? O porquê que as imagens são importantes para a tua vida e para a sua família, como católico. Uma identidade. Eu acredito que a pessoa chegar na minha casa, ver lá a imagem de Nossa Senhora, ver a imagem de São Miguel Arcanjo, ver o crucifixo de Jesus, vai falar, aqui mora um católico. Então eu acho além de você ter imagem, você tem que honrá-las elas. Por exemplo, eu não posso usar esse crucifixo e fazer tudo quanto é bobagem. Eu estou profanando algo que eu professo. Então, se eu coloco esse crucifixo, é algo que me dá um sinal do céu. Então não basta usá-lo, tem que honrá-lo. É isso que a gente pensa na minha família. Muito bem, muito bem. Você quis dizer que a imagem, então, na sua família, na sua casa, é uma bandeira que representa a pátria, né? Como a bandeira do Brasil, né? Ela representa uma nação. Por exemplo, uma imagem dentro da sua casa, alguém que chega vai saber que ali mora alguém que é católico, né? Já se identifica pelo sinal que vê, né? É um sinal que mostra a fé que você tem, o Deus que você serve e a devoção que você tem também. Sem dúvida. E falando em bandeira aí, no primeiro capítulo do livro, que tem o nome Imagina Você, estou trabalhando muito isso. A bandeira, a pessoa se deparar com a bandeira dos Estados Unidos, que ali representa a nação, tem uma história, tem um significado. Então as imagens é por aí. Essa é a grande riqueza das imagens. Então eu acredito que estou trabalhando isso também na parte da santidade no livro, a gente como católico temos que honrar essas imagens, tem que honrar esses santos que deram a vida para a igreja, foram sinal vivo da graça de Deus. Então não basta ser católico, não basta ter imagem, tem que honrá-los, tem que procurar imitá-los e temos que viver o Evangelho à luz da palavra de Deus, como os próprios santos viveram. Se eu entendi bem, você está tirando, né, da questão imagem-arte, escultura, né, obra de um artesão e levando para uma devoção, né, algo religioso, algo simbólico, mas que tem um fundo religioso, que está ali, é claro que eu sei, naquela imagem não está Nossa Senhora, mas
quando eu olho para aquela imagem, eu lembro da Virgem Maria, né? Então, não tanto pela arte em si, da escultura, da pintura, mas pela questão da fé, né? Da presença e do suporte mesmo religioso que traz para nós que somos católicos. Sem dúvida, o caminho é por aí. Inclusive no livro tem uma história muito interessante de um filho, eu não vou contar, só dar uma pincelada nessa história, inspirada, que leva a gente a mentalizar e dar uma viagem na Sagrada Escritura. E nessa história, Deus me inspirou uma imagem de Santa Rita de Cássia, no qual o filho gostaria que a mãe fosse curada e ela procurou uma imagem que estava fazendo milagre na cidade, que era a imagem de Nossa Senhora Santa Rita de Cássia, e essa mulher foi curada. E depois nessa história o menino saiu testemunhando por Deus e o mundo que a mãe dele tinha sido curada por Deus através dessa imagem, até um dia a professora dele desmascarar. Falou: "Ô meu filho, como que sua mãe foi curada por uma imagem? Eu não estou duvidando da cura da sua mãe, mas quem curou ela pode ser tudo, de menos Deus." O menino, por ter uma base religiosa muito forte, voltou para casa frustrado. E a história é um pouco longa, mas maravilhosa de ser lida. E depois o pai dele começa a catequizar ele ali, dentro da história, passando pela palavra de Deus, e mostra isso no final, que a imagem, realmente Deus também pode curar através da imagem. Usou dela. Como ali a própria palavra de Deus fala, o apóstolo São Paulo, os panos, os lenços do apóstolo curavam. Eram os lenços que curavam? Não, era a unção de Deus ali. A sombra de Pedro curava. Era Pedro que era a sombra? Não, era a própria sombra de Deus que curava. O senhor falou da serpente de bronze pendurada. A serpente tem poder para curar? Não. Deus usou a serpente para curar. Assim ele usa a imagem também. O outro livro, Tony, você desenvolveu, editou por conta própria, né? É verdade. Agora, pelo que eu sei, esse novo livro, ele está sendo editado pela Palavra e Prece, né? Que é uma editora que tem um nome no Brasil, né? Um grande nome. É quem traduz, inclusive, os livros do Padre Rufus, Frei Elias, Irmã Bride McKen e outros mais que são grandes pregadores no mundo, né? Essa editora tem trabalhado, então, já tem um grande respaldo agora nessa nova obra, né? Que é a Palavra e Prece. Sem dúvida. Isso aí para mim é um sinal de Deus muito grande, né? Ter a oportunidade de lançar um livro de uma importância tão grande e com a estrutura de uma editora como a Palavra e Prece. E isso dá a certeza e um sinal de Deus, porque uma editora não vai lançar um livro se ele não tem conteúdo. Se o editor interessa, é porque o livro tem conteúdo, o livro tem espiritualidade. Isso me dá muita alegria, eu louvo muito a Deus por isso. Nós estivemos aqui conversando, né, com o Tony, perguntando um pouco sobre o livro, de onde surgiu a ideia, o porquê desse tema, né, o título do livro, e é algo realmente muito interessante. Então eu gostaria agora de deixá-lo à vontade para convidar, né, para o lançamento, né, dessa obra, né, que ele criou. Com certeza, eu convido a todos do Apostolado Brasileiro, nessa vitória minha e vitória nossa do Apostolado Brasileiro. Deus tem capacitado um povo de diversas maneiras e também como escritor, cantor e numa oportunidade como a minha de escritor. Eu convido a você para o dia 28 de abril, na nossa comunidade em Alstom, a partir de 7 horas da noite, com a missa e ação de graça e logo após o lançamento com um coquetel, e eu quero que você marque a presença para nós celebrar junto essa vitória. E você é onde que você vai ter a oportunidade, em primeira mão, de adquirir um exemplar dessa obra. Eu tenho certeza, não só você vai tirar todas as dúvidas da imagem, como você também vai ter um encontro com o amor de Deus, uma grande experiência na literatura desse livro. Sou suspeita em falar, mas eu tenho que testemunhar aquilo que Deus tem feito em minha vida, e essa é uma das muitas obras que Deus tem feito. Eu tenho certeza que você vai amar como eu amei, a editora amou e todos nós, esse livro com o tema O Porquê das Imagens. Muito obrigado e conto com a sua presença.
Exaltai o Senhor, glória e majestade é dele todo louvor, a honra, a força e o poder. Exaltai o Senhor, glória e majestade é dele.